Vamos então continuar o nosso estudo do livro Devassando o Invisível. Nós vamos agora para o capítulo número 8, Sutilezas da Mediunidade. A primeira parte, o primeiro encontro, para tratarmos desse tema. A relevância desse capítulo, para nós, que é tão importante quanto os outros, mas ele tem uma peculiaridade, é exatamente nós conhecemos os detalhes da mediunidade a partir das experiências vividas por essa médium, pela Dona Ivone. Então, ela vai contar sutilezas a partir daquilo que ela vivenciou. Muito mais, claro que ela sempre vem contando algumas experiências e tudo mais, mas o que a gente vai encontrar agora vai ser exatamente os detalhes, as percepções da mediunidade dela. E isso é fundamental, principalmente para aqueles que trabalham ou que estão ali estudando nesse período de desenvolvimento mediúnico. A gente lembra que o desenvolvimento mediúnico dentro do ambiente espírita, ele se desenvolve, ele se dá exatamente através do estudo e através das experimentações, em que cada médium começa a se conhecer, começa a conhecer os detalhes daquilo que ele vivencia no campo mediúnico, as suas sensações, as ideias, se tem o bem-estar, se tem o mal-estar, se tem alguma visão, alguma confusão, algum desgaste. Todos esses detalhes são percebidos durante esse trabalho de desenvolvimento mediúnico. Então aqui o que nós vamos conhecer da Dona Ivone foi aquilo que ela vivenciou enquanto médium. E isso acaba tendo uma semelhança com algumas das experiências vividas por alguns de vocês, ou muitas vezes algo completamente diferente. Então isso é importante para a gente poder perceber a grande variedade de impressões que são registradas dentro do campo mediúnico, dependendo de cada médium, podendo ter similaridades ou detalhes completamente opostos. Então, vamos lá para esse nosso capítulo número 8. Bom dia, Dona de Mim. E bom dia, Geraldo. Vamos lá, pegando aqui então. Ela começa fazendo uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item número 9. Para conhecer as coisas do mundo invisível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Diz aqui para nós então: acreditamos sinceramente que a mediunidade, nas suas profundidades e verdadeiras potencialidades, ainda é desconhecida dos estudiosos espíritas. O próprio médium não a compreenderá, não obstante sofrer suas influências e ser acionado no seu influxo, até mesmo no desdobramento da vida prática. Basta ser a mediunidade o resultado de um jogo transcendente de sensações e percepções, uma indução de forças intelectivas sobre outras forças intelectivas e também perceptivas, para compreendermos que se trata de uma faculdade profunda, complexa, vertiginosa em suas possibilidades da alma, em suas possibilidades singulares. Se todas as faculdades ou atributos da alma, a que Leon Denis denomina potências, conhecidas dos homens, estão como que interligadas entre si, dependendo umas das outras na contextura que realiza a individualidade integral, completando-se, harmonizando-se, a mediunidade, como participante desse conjunto de potências, igualmente estará tão integrada na estrutura psíquica das criaturas, quanto as demais, fazendo parte, como vemos, do potencial anímico global que traduz a individualidade imortal, razão pela qual ficou dito que todas as criaturas possuem mediunidade. Então é exatamente o que a gente comentou aqui no início, que ela tratava
desse grande campo de que trata a mediunidade. E aquilo que nós vemos, por exemplo, aquilo que nós vimos ao estudarmos o livro dos médiuns, nós tivemos ali Kardec procurando descrever para nós tudo aquilo que ele observou dentro do seu campo de estudos, com os médiuns que se colocavam ali à sua disposição, além daqueles com quem ele tinha contato para auxiliar ou para observar exatamente aquilo que acontecia durante os seus trabalhos, juntamente com a orientação dos espíritos. Então o que nós tivemos ali no livro dos médiuns foi aquilo que Kardec percebeu, de um modo geral, na mediunidade daqueles que estavam próximos. De lá para cá, outros médiuns foram surgindo. Novas, vamos dizer assim, especialidades foram observadas, foram percebidas. Dentro daquilo que já tinha sido registrado, novos detalhes que até então não tinham sido percebidos. Então, o que nós vemos é que a cada tempo, de tempos em tempos, nós vamos ali compreendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais. E muitas vezes até o próprio médium, que ele conhece a sua mediunidade, dentro daquilo com que ele teve contato. Basta a gente lembrar, por exemplo, com espíritos como médiuns, como Chico Xavier ou Divaldo, que tiveram ali, ou que tiveram e têm registros de mediunidade, um registro muito amplo, com as mais variadas sutilezas da mediunidade. Ainda assim, nós podemos dizer que não foi tudo experimentado. Porque se nós temos, só para a gente fazer uma análise baseada nas estatísticas que nós temos aqui no nosso planeta 7 bilhões de pessoas. Significa que são 7 bilhões de espíritos. Cada espírito tem a sua ideia, tem ali as suas sensações, tem as suas impressões. Significa então que cada espírito desse provoca um registro diferente nas percepções do médium. Então ele tem, sem dúvida nenhuma, uma percepção geral da mediunidade, que vai se tornando cada vez mais particular de acordo com os contatos que ele tem com o mundo espiritual, mas seria impossível ele dizer que todas as experiências foram vividas. Pode ter sido das mais intensas, das mais profundas, mas jamais, como lembrou aqui Dona Ivone, poderia-se dizer que ele conheceu completamente o campo da mediunidade em que ele atua. Até porque também, como a gente lembra, é uma percepção da mediunidade que ele próprio desenvolve. Mas ele não é capaz, por exemplo, de dizer que conhece profundamente aquilo que outro médium é capaz de realizar. Basta a gente lembrar. No campo, por exemplo, das artes. Nós temos os médiuns que trabalham com cura, com comunicação, com efeitos físicos, outros trabalham com artes, outros trabalham com visões dentro da vidência, outro da audiência, outro da pré-cognição, dos pressentimentos, outros são considerados aqueles que trabalham com aquilo que popularmente é chamado com profecias. Não podemos dizer que nós temos um médium tão completo que fosse capaz de abranger todas as percepções, principalmente aqui no mundo como o nosso, de provas e expiações, onde a mediunidade é muito dirigida para as tarefas que cada médium deve realizar. Então, vemos ali o campo tão amplo como esse caminho percorrido pelos médiuns. Então aqui, como ela continua dizendo para nós, que essas potências que nós temos são potências que variam do corpo físico para a relação com o mundo espiritual. Então nós vamos ali desenvolvendo cada vez mais as nossas percepções, as nossas sensações. E aqui, como foi colocado para nós, que o campo da mediunidade, como ele diz, como foi dito aqui no livro, ela colocou para nós assim que a mediunidade, como participante desse conjunto de potências, igualmente estará tão integrada na estrutura psíquica das criaturas quanto as demais, fazendo parte, como vemos, do potencial anímico global que traduz a individualidade mortal, razão pela qual ficou dito que todas as criaturas possuem mediunidade. E nesse caso, quando se fala que possuem a mediunidade, nós consideramos também todas as
intensidades, desde aquelas que são quase que imperceptíveis, como é o caso, por exemplo, de pessoas comuns que não são dotadas de uma mediunidade ostensiva, mas que sofrem a influência da intuição, que sofrem uma influência sutil, que não podem classificar, por exemplo, como uma mediunidade ostensiva. Então, aquilo que nós vimos no Livro dos Médiuns, lá naquele nosso capítulo 14, se eu não me engano, Kardec coloca então que vamos considerar apenas o médium aquele que tem um registro ostensivo da sua sensibilidade. Aqueles que têm uma mediunidade que ela não é contínua, né, que aliás esse é um detalhe interessante também que nós estudamos no Livro dos Médiuns, que muitas vezes alguém disse assim, olha, uma vez eu sonhei com tal coisa, ou então uma vez quando eu era criança eu acho que eu vi um espírito. Sem dúvida nenhuma isso pode não ser apenas um achismo, mas pode ser uma realidade. Mas o fato daquele evento particular ter acontecido uma única vez ou pouquíssimas vezes numa determinada época não faz daquela pessoa um médium ostensivo, porque a mediunidade ostensiva ela é contínua dentro da intensidade que mantendo ali uma regularidade, eventualmente podendo ser mais ou menos intensa, dependendo das situações, das circunstâncias, mas o fato de ter tido uma experiência isolada, não podemos classificar como sendo uma mediunidade ostensiva. Mas dizer que, como muitas vezes classifica-se, né, que não, poucas pessoas não são dotadas de mediunidade. Muitas vezes essa colocação de Kardec, essas poucas pessoas não são dotadas de mediunidade, acaba gerando uma certa confusão nos estudos dentro do meio espírita. Exatamente porque a gente pode imaginar, seria possível uma pessoa não ter mediunidade? Mas aí a pergunta que a gente faz, como é que nós vamos classificar exatamente a mediunidade? Como é que nós podemos dizer que o fato de ser capaz de sofrer uma influência, de perceber o mundo espiritual, não ser classificada como mediunidade? Então acaba sendo um tema de debates, muitas vezes calorosos, tentando entender se é médium, se não é médium, se a mediunidade se encontra presente em todos os indivíduos, se não estão em todos os indivíduos, se os animais são médiums, não no sentido de comunicação, mas no sentido de percepção. Então nós temos ali vários temas dentro do campo da mediunidade, né? Felizmente nós temos ali tantos e tantos grupos desenvolvendo estudos para trazer para nós essas definições, descobrindo cada vez mais, né, as características da natureza humana e também da própria natureza animal. Então nós vamos ali conhecendo cada vez mais esse campo tão interessante da mediunidade. E ela continua dizendo para nós aqui: tais potências ou forças, segundo sabemos até o momento, possuímos além dessas outras preciosas faculdades que não se revelarão no estado de encarnação ou no de evolução espiritual medíocre. E, conforme denominação da psicologia moderna, as funções conscienciais que poderemos agrupar em 4 categorias básicas, a saber, antes da gente falar então dessas categorias, o que nós conhecemos de mediunidade, como eu falava para vocês, né, no mundo como nós, de provas e expiações, nós temos ainda a mediunidade voltada para essa comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, né? Mas como nós podemos dizer assim, por exemplo, em ambientes, em mundos mais sutis do que o nosso? De que modo que essa mediunidade vai se comunicar? No próprio mundo espiritual, onde nós temos ali a comunicação. André Luiz fala sobre isso, né, que muitas vezes espíritos numa dimensão mais elevada se comunicam através de espíritos com aquela faixa vibratória mais inferior. Então nesse caso poderíamos também chamar de mediunidade? Muitas vezes vamos dizer que não, porque a mediunidade é somente entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas e entre o próprio mundo espiritual, como é que se dá essa comunicação? Então nós temos ali tantas e tantas coisas para descobrir relativas ao nosso mundo, né? Então, como eu falei, tinha até falado para vocês num estudo que nós desenvolvemos há um tempo atrás, falando sobre a própria doutrina espírita. Então dizer assim, a doutrina espírita é definitiva,
ela é a religião ou a filosofia que veio para se tornar definitiva aqui para o nosso universo? Obviamente que não. Porque, na verdade, a doutrina espírita, ela coloca nós encarnados, nessa condição em que nós nos encontramos, em contato, em comunicação com o mundo espiritual. Então, na verdade, ela é esse manual de instruções que nos dá essa base de comunicação com o mundo espiritual. Mas, certamente, conforme nós formos evoluindo, a própria doutrina espírita vai evoluir, como também outras filosofias vão surgir. A partir do momento em que nós estreitarmos cada vez mais esse contato com o mundo espiritual, essa relação com o mundo espiritual. Então a doutrina espírita hoje para nós, ela nos proporciona esse tipo de conhecimento. Conforme nós formos evoluindo, as próprias barreiras que separam as religiões vão também se dissolvendo. Então hoje nós temos várias religiões, até mesmo a doutrina espírita, embora seja uma filosofia que ela não é restritiva, no sentido de dogmas, no sentido de ideia de instituição, como nós temos hoje das religiões tradicionais. Com o passar do tempo e conforme nós formos modificando o nosso modo de pensar, a doutrina vai tendo também uma outra característica para todos nós. Então, tudo depende do quê? A nossa visão nesse momento. Então, a doutrina espírita tem essa visão, a mediunidade também tem essa visão. Conforme ela vai evoluindo, a doutrina espírita vai se modificando e a própria mediunidade também vai se modificando. O Arnaldo lembrou ali em cima de Camille Flammarion, Forças Desconhecidas da Natureza. Né? Isso porque ele trouxe para nós, né, Arnaldo, essa informação no século XIX. Né? Imagina conforme nós formos evoluindo. Né? O detalhe, Vera, bom dia. O detalhe dessa ideia de que a doutrina espírita será o futuro da religião, ela ainda está envolta, né, nas nossas ideias de orgulho. Porque a gente sempre imagina assim que todas as religiões vão se tornar espíritas. Para a maioria dos espíritas é assim que a gente pensa, né? Tem aquela vontade, aquela paixão de falar assim, não, essa é a nossa religião, é a melhor de todas. E todas vão naturalmente passando por esse caminho. Só que, na verdade, a própria doutrina espírita também vai se modificar. Porque nós vamos ter uma percepção diferente. Então nós sairemos de imaginar assim que ou você pode seguir a doutrina, ou você segue outra religião. Esse ou vai sair também do nosso conceito, e nós vamos perceber que da mesma forma que nós vamos nos desenvolver dentro do caminho da doutrina, nós vamos também crescer agregando valores de outras filosofias. Então seria, a doutrina vai evoluir com esses novos valores, com esses novos entendimentos, e as outras filosofias também vão crescer com a contribuição que todas darão. É como se nós pegássemos pessoas comuns, que têm as suas religiões, vamos pegar um católico, um evangélico, um judeu, um muçulmano, um espírita, um bandista, um candomblessista, e vamos colocar todos juntos num ambiente. O que nós vamos perceber ali são características muito diferentes, porque cada um tem ali os seus próprios valores, tem os seus próprios dogmas, suas próprias práticas. Nós veremos claramente uma diferença entre as pessoas de acordo com aquilo que eles vivenciam. Aí nós tiramos essas pessoas comuns e colocamos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, colocamos Mahatma Gandhi, Chico Xavier e outros grandes nomes de outras religiões no mesmo ambiente. Nós vamos perceber que essas diferenças, entre aspas, diferenças partidárias, vão desaparecer completamente, porque essa base moral é o que vai prevalecer. Então nós mesmos vamos evoluindo nos nossos valores, e conforme surge essa evolução, essas características ainda importantes para o mundo físico vão naturalmente desaparecer. Então a própria doutrina também vai sofrer modificações conforme nós somos mudando o nosso entendimento. Porque nós damos essa interpretação para a doutrina. É uma religião, é uma filosofia que ainda costuma ser institucionalizada. Depende de uma instituição, depende do seu livro, quase considerado sagrado, como é o caso do Livro dos Espíritos, embora seja uma interpretação equivocada. Mas nós naturalmente vemos dessa forma por uma tendência natural. Porque nós temos ainda, né, aquele atavismo, né, aquele
aqueles hábitos antigos que ainda prevalecem na atualidade. Então, por mais que a gente resista, nós somos naturalmente levados a aquele comportamento anterior. Então, é uma luta que nós estamos tendo, né, uma resistência que nós precisamos estabelecer contra esses hábitos anteriores, né? Então, o que os espíritos falam é o que vai acontecer. Agora, o momento em que vai acontecer, aí vai depender de nós. E é aí que a gente cria, então, esse nosso grande problema, né? Bom dia, ajuda. Vamos lá aqui também, continuando. E diz ainda para nós então, né, ela fala assim sobre, segundo a psicologia moderna, as funções conscienciais que poderemos agrupar em 4 categorias, a saber: funções intelectivas, funções sensoriais, funções afetivo-emocionais e funções perceptivas. Então, intelectivas, do intelecto, sensoriais, das sensações, afetivo-emocionais, que trata então dessas questões emocionais relacionadas ao afeto, e também das nossas percepções, das quais se salientam então a memória, a razão, o discernimento, a atenção, o pensamento, a vontade, o sentimento, a imaginação, etc, etc, etc. Então nós vamos vendo aí quantos novos elementos vão sendo então destacados dentro da nossa condição psíquica. Então a gente simplesmente acha, né, da mesma forma que a medicina, para nós, analisar o nosso corpo físico, é aquele aparelho, né, esse aparelho que nós utilizamos, que funciona, que se mexe, que tem ali sensações, que precisa ser alimentado, que precisa ser higienizado, que precisa dos cuidados e tudo mais. Então, assim, a nossa visão comum são simplesmente esses cuidados básicos superficiais. No momento em que começam a surgir os problemas, a gente começa a buscar então os especialistas, porque a gente começa a ver que o nosso corpo ele acaba sendo dividido em várias áreas de conhecimento. Então não é simplesmente aquele aparelho básico que nós analisamos, ele tem ali todas as suas particularidades que muitas vezes fogem do nosso entendimento comum. Exatamente porque nós temos aqueles que estudam durante muito tempo a parte da neurologia, da cardiologia, da endocrinologia, da pneumologia e tantas outras gias que tem por aí, logias, né, que vão surgindo. Então a gente vai vendo que cada um desses especialistas vão se aprofundando cada vez mais para conhecer essas características, esses detalhes que sustentam então o nosso organismo. Quando entra no campo psíquico é a mesma coisa. A gente acha que fica triste, que fica feliz, que a gente gosta, que a gente não gosta. E é assim que todo mundo vive basicamente. Mas aí quando a gente começa a analisar, vou pegar de novo aqui tudo aquilo que ela descreveu para nós. Ela colocou para nós aqui, depois colocou um etc, etc, né, porque isso vai muito longe. Então ela colocou memória, razão, discernimento, atenção, pensamento, vontade, sentimento, imaginação, etc, etc. Então nós pegamos ali o nosso psiquismo e já começamos a fragmentar em vários pedaços. Começamos ali a trazer os setores, que ao mesmo tempo que eles podem ser separados para serem analisados, mas ao mesmo tempo eles estão completamente ligados, porque eles não podem funcionar isoladamente. E continua. E se as possibilidades desse agrupamento de forças imortais se desdobram ao infinito, também a mediunidade, como participante dessas funções sensoriais, perceptivas, ao que a observação indica, possuirá possibilidades de ação e sutilezas ainda desconhecidas dos estudiosos atuais. Então vemos ali que a mediunidade, estando ali, fazendo parte também, né, dessa parte do ser imortal, ela vai então se tornando conhecida gradualmente conforme nós formos não apenas entendendo a própria natureza humana, porque é algo que basta a gente perceber que as nossas ciências humanas, né, as ciências aqui do mundo físico, em especial aquelas que tratam
do nosso organismo, né, no caso as ciências médicas, as ciências psíquicas e tudo mais. Então nós temos ali a psiquiatria, a psicologia, temos a medicina, que vão estudando então essas características dos seres humanos. E aí nós pensamos assim, mas será que nós descobrimos tudo a respeito do ser humano? Aí então surge esse terceiro elemento, a mediunidade, que coloca o encarnado em contato com o mundo espiritual. Seja o mundo espiritual encarnado ou desencarnado, né? Mas coloca o espírito, o indivíduo, em contato com o mundo espiritual. Esses elementos da mediunidade não são considerados pelas ciências tradicionais. Então, por mais avançadas que sejam essas ciências, elas não chegaram ao seu limite do conhecimento sobre a natureza humana, exatamente porque não compreende ainda, por exemplo, esse aspecto espiritual, que ainda é um elemento de crença. Quando se fala no espírito, nós não falamos de algo real. A ciência hoje entende isso como um elemento de fé. E se a questão do espírito não é levada em consideração dentro das nossas ciências, como é que nós podemos dizer que o psiquismo humano foi completamente desvendado? Está muito longe disso. Então, vemos ali que o que nós conhecemos da natureza humana diz respeito da nossa visão a partir do mundo físico. Quando avançamos para o mundo espiritual, nós começamos então a ter um conhecimento muito mais complexo. A Guizan colocou para nós, né, trabalho com pessoas de vários países, né, credos, né, em horas de folga, cada um fala de seus pais, né, do seu país, dos seus credos, e tem observado que na realidade o objetivo é um só o caminho, né, é um só, né, todos de uma maneira ou de outra a busca é Deus, né, na verdade o que eles querem é serem felizes, né, e aí então cada um encontra o seu caminho, há aqueles que têm as suas crenças, há aqueles que não acreditam em nada, mas o propósito é sempre o mesmo, né. Bom dia, professor. Então acaba sempre tendo essa dificuldade, e é muito interessante essa diversidade que você encontra, Guizan. É algo assim que tem muito valor para essa compreensão da natureza humana, da natureza espiritual de cada um de nós, porque a gente vai vendo de que forma que essas potencialidades da alma vão se manifestando de acordo com a influência de cada cultura. Então você tem... Os espíritos são os mesmos, mas espalhados em várias partes do mundo, cada um sendo influenciado por uma cultura, por uma crença, de acordo com os valores de cada ambiente. E aí a gente vai vendo que, quando a gente acha que conhece o ser humano a partir de um aspecto, de uma característica, a gente surge um outro completamente diferente, para mostrar exatamente que aquilo que nós vemos no mundo hoje é um grande laboratório, né, que por mais que a gente observe, a gente nunca vai conseguir chegar numa conclusão. E continuando aqui para nós. Deixa eu ver aqui. Tá. Muitos médiums sabem disso, embora sem compreenderem bem o que com eles se passa. Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos amigos mais íntimos e temendo ver-se considerado ridículo ou pretensioso, guarda ao médium o segredo das mais belas revelações que lhe são facultadas por vontade exclusiva dos mentores espirituais ou por ação mecânica da própria faculdade, que naturalmente desencadeia os acontecimentos, mesmo a revelia do médium. Aqui também algo interessante, porque dentro de uma expressão muito popular que é utilizada hoje, nós vemos que as pessoas estão saindo do armário, né? Esse armário ele acabava sendo algo secreto relacionado com determinadas características da natureza humana. A mediunidade também acabou se encaixando nisso, porque a partir do momento em que a mediunidade passou a ser vista, ainda que com aquela impressão do fantástico, do sobrenatural, ela começou a ser vista de um modo mais aceitável. Isso, no caso da doutrina espírita, a mediunidade se tornou natural. Já não é algo que desperte em nós tamanho espanto. Nós temos ainda aquela impressão de ver as pessoas como alguém especial, uns médiuns que se tornam mais famosos e tudo mais, mas isso é muito tranquilo para nós. Dá para entender que isso provoca em nós ainda uma impressão
né, muito positiva, né, sobre essas novas potencialidades, mas a mediunidade é algo natural. Alguém dizer que ouve falar, que tem algumas sensações, já não é mais algo espantoso. Diferentemente em outras escolas, quando alguém diz, por exemplo, que viu alguma coisa ou sentiu alguma coisa, dependendo da escola, isso acaba sendo visto como algo bastante perturbador. Né? Nós mesmos, dentro da própria doutrina espírita, nós vivemos isso através do contato com muitas pessoas que nos procuram dentro do atendimento fraterno. Né? Para nós, em especial, do Espiritismo.net, nós temos o privilégio de, pelo fato de termos o atendimento fraterno feito por e-mails à distância, então as pessoas não se sentem tão constrangidas em fazerem as suas perguntas, nem fazer as perguntas, porque não se expõem. Não precisam comparecer num centro espírita, não precisam passar pelas portas de um centro espírita. Mandam um e-mail no conforto de suas casas, e aí então a informação chega para nós. E aí nós respondemos, e a pessoa continua no seu mesmo anonimato, como se nada tivesse acontecido. E nesse trabalho nós temos tido a oportunidade de ver muitas pessoas questionando sobre a mediunidade, sobre aquilo que vivenciam dentro do campo da mediunidade, dentro de outras religiões. E muitas informações vêm. Falamos, né, estou escrevendo porque eu não posso falar isso onde eu estou. Não posso falar isso com a minha família. Então acabam, na verdade, escondendo, né, um grande potencial que poderia se desenvolver e não o fazem pelo fato de terem essa restrição, essa limitação do ambiente social onde vivem. E continua aqui para nós. Ela diz aqui, mesmo que independente, né, da crença ou da aceitação, muitos médiums, dentro de outros ambientes religiosos, acabam sofrendo muito. Porque eles dizem assim, olha, o que eu faço para parar com essa mediunidade? O que eu faço para essas coisas pararem de acontecer? Porque eu não quero isso. Enquanto outros pedem, né, eu gostaria de ter a mediunidade ostensiva, eu gostaria de poder fazer um trabalho, de ter uma percepção diferente e tudo mais, outros falam, olha, eu gostaria muito que isso desaparecesse. Então, como ela disse para nós aqui, muitos desses fenômenos acontecem à revelia do próprio médium. Ou seja, independente dele querer ou não querer, contra a sua vontade, na maioria das vezes, acontece, né, simplesmente pelo fato dele ser médium. E continua. Geralmente, perseguido, criticado sem piedade, até dentro do próprio lar, e também pelos adeptos da própria doutrina, enche-se ele de complexo e timidez, que tendem a perturbar, quando não impossibilitam muitos fenômenos que poderiam realizar-se para edificação geral. Aqui o que a gente lembra do próprio Chico, né? Hoje nós temos um trabalho muito interessante dentro da doutrina de evangelização, de estudos a respeito da mediunidade na infância, né? Então, uma criança, quando começa a manifestar a mediunidade, ela já recebe assistência dos pais, aqueles que frequentam o centro espírita, né, que podem ter a sua orientação mais próxima. Então isso acaba se desenvolvendo de uma forma muito natural. Mas quando nós lembramos a história do Chico, por exemplo, quando ele era criança, e ele conta isso na sua biografia, que ele era muito reprimido dentro do campo da mediunidade, muitas vezes até agredido, sofrendo constrangimentos, né? Como tantos que nós vimos já no filme que foi produzido a seu respeito, na literatura que foi publicada sobre a vida dele também. O próprio Raul Teixeira conta a sua história, que era ali de família católica, e quando começava a ouvir os espíritos, então, vinha aquela loucura, né? Aquela história que a gente já comentou, que ele dizia que quando ele começava a ver e ouvir os espíritos, ele então era levado, né, junto a um padre com quem a família tinha contato, e aí então ele tinha que escrever o Pai Nosso, fazer ali um rolinho com aquela folha onde ele escreveu o Pai Nosso, ou uma reza qualquer, e aí então tinha que acender e fazer o sinal da cruz pela casa toda.
E aí então ele dizia que a coisa se tornava tão comum que ele começava a escrever folhas e mais folhas e deixava guardado numa gaveta. Quando ele precisava, ele só abria a gaveta, enrolava e colocava fogo, até que quase colocou fogo na casa. Isso ele conta durante a sua infância. Então nós vemos o Chico, o Divaldo, o Raul, desses três que nós conhecemos, né, no meio espírita, que são mais contemporâneos para nós. Todos eles foram muito reprimidos durante a sua infância. Até que chegou um momento em que tiveram contato com a doutrina espírita e continuaram então se desenvolvendo. Mas quantos e quantos não têm essa oportunidade? Que são crianças, que são jovens, que são adultos, de outras escolas que simplesmente escondem e sofrem silenciosamente a experiência da mediunidade. E se torna um sofrimento exatamente pelo constrangimento que acabam vivendo. Não é algo natural como nós temos na atualidade, com as tantas oportunidades, mas ainda vemos isso acontecendo. E inclusive, como a Dona Ivone colocou, dentro do próprio meio espírita também. Dependendo da forma como se desenvolve o trabalho dentro de uma família ou dentro de um ambiente espírita, há uma aceitação ou pode haver também uma rejeição. Bom dia, pessoal que chegou. E continuando. O Espiritismo, a terceira revelação de Deus aos homens, é obra da mediunidade. Será bom que de tal não se esqueçam aqueles que preferem ver charlatães e intrusões nessas pobres almas que, para conseguirem do além o que vem dar corpo à doutrina espírita, têm de morrer para si mesmas, sacrificando-se durante a vida inteira e chorando lágrimas de testemunhos acerbos, visto que nenhuma criatura, qualquer que seja, se afinará plenamente com a espiritualidade, para o feito mediúnico, por entre risos e alegrias, e modo de viver displicente e cômodo. Então, não há, né, como ela diz aqui para nós, o exercício pleno da mediunidade produtiva, da mediunidade missionária, ela jamais se dará, né, dentro do conforto que nós vemos aqui do mundo físico. Ela se dará, sem dúvida nenhuma, com muito sacrifício, principalmente o sacrifício de si mesmas. Como ela colocou, têm de morrer para si mesmas, sacrificando-se durante a vida inteira e chorando lágrimas de testemunhos acerbos. Ou seja, deve ser um trabalho de dedicação total, de dedicação plena para permitir que os espíritos prestem essa assistência tão necessária aqui para o nosso mundo hoje. E para isso o médium tem que abrir mão de si mesmo e se colocar a serviço total do mundo espiritual. Coisa que, infelizmente, para nós ainda é muito difícil, porque nós estamos aqui no mundo hoje sendo assediados constantemente, obrigado, Cindizinha, sendo assediados constantemente pelas tentações do mundo, né, vamos dizer assim, dentro dessa expressão geral, é muito difícil para nós. Então aqueles que nós vemos hoje, que se dedicam plenamente à mediunidade, são aqueles que merecem, se fosse possível, né, dentro do meio espírita, ainda bem que não é, mas se fosse possível, né, a canonização, o reconhecimento realmente do sacrifício que fizeram, do mérito que conseguiram alcançar, dos valores, né, do crescimento moral que demonstraram dentro desse trabalho. Mas, de um modo geral, somos pessoas comuns, né, que sofrem problemas comuns, embora tenhamos ali uma missão tão nobre como essa da mediunidade. A Angelina Colonna, quando iniciei, era católica, né, passei 2 dias inconsciente. Minha família levou-me para a igreja. O padre colocou água benta, depois mandou levar para o médico, né? Pois é. Cada um contando as suas histórias, né? E temos ali tantas e tantas histórias também que chegam a ser engraçadas, mas ao mesmo tempo tristes, pela forma equivocada como lidaram com esse, entre aspas, né, com esse problema que acabou surgindo, que na verdade era algo apenas absolutamente natural da nossa natureza, da natureza humana, né? Continuando aqui para nós, deixa eu pegar aqui de novo, só um instantinho. Aqui.
tal como os demais médiums, tivemos de encobrir do público, aí ela está falando dela própria agora, tal como os outros médiums, ela também teve, né? Tivemos de encobrir do público e até de amigos íntimos formosas revelações e até profecias, como noticiários de além-túmulo, que posteriormente foram confirmados. Então, o que ela lembrou aqui não é somente esconder a própria capacidade mediúnica, né? Porque ela disse assim que dentro do próprio meio espírita isso também acabou sendo motivo para muitos constrangimentos. Porque não é o fato do indivíduo dizer que é médium dentro do meio espírita que ele vai ser plenamente aceito. O fato de ser médium, sim, a mediunidade dele é aceita, mas o que vem como resultado da mediunidade é algo bastante problemático. Lembrando mais uma vez, Dona Ivone conta a sua própria história, que ela recebia muitas informações que não podia revelar, porque dentro do próprio meio espírita não aceitava. O próprio Chico Xavier passou por isso. Basta a gente perceber que o livro Nosso Lar é um dos objetos de maior polêmica dentro do meio espírita. Porque há aqueles que acreditam que somente as informações contidas na codificação são as informações verdadeiras do mundo espiritual. Há aqueles que aceitam aquilo que foi trazido por obras que vieram depois de Kardec. Eu, durante um tempo, utilizei obras subsidiárias, obras complementares, né, que eram expressões utilizadas por muitos estudantes da doutrina espírita, mas eu percebi que isso aí nada mais é do que uma forma de desvalorizar esse conteúdo. Então eu prefiro não utilizar mais. Então, para mim, são obras espíritas tão importantes como as obras que vieram de Kardec. Então, nesse caso, o Chico dá para imaginar, quando ele publicou essas obras, para aqueles que estudavam exclusivamente as obras de Kardec, dá para imaginar quantas críticas sofreram e continuam sofrendo até hoje. Também não, Vera, porque na verdade é um desenvolvimento, é um desdobramento, né, um aprofundamento daquilo que Kardec trouxe como base. Mas a gente vê então assim que o fato de ser um médium reconhecido na sua potencialidade não é um médium aceito pelo resultado do trabalho. Isso dentro do próprio meio espírita. Tem grupos espíritas que falam, né, serem baboseiras. É a visão de cada um, né, porque o argumento que se utiliza, né, Vera, é que tudo aquilo que Kardec apresentou ele foi baseado num controle, né, no nosso famoso controle universal. E os trabalhos que vieram, por exemplo, de Chico, de Divaldo, pelo fato de terem vindo de um único médium, né, não que necessariamente critiquem a obra, mas criticam o método como essa obra foi recebida. Então acaba desvalorizando todo o conjunto, o que eu acho lamentável, né, porque isso seria um objeto de um estudo muito interessante, né? Exato, né, Zé? Colocam ali vários títulos, né, vários rótulos, na verdade, que é uma forma de você desprezar aquilo ou minimizar, desvalorizar aquilo que foi trazido. Mas, como a gente lembra, né, o que não é compreendido hoje será amanhã. Para todos nós, né? Para todos nós, porque o entendimento que nós temos sobre aquilo que é passado da doutrina, ele vai se tornando mais claro conforme nós vamos aprendendo, e nós vamos também corrigindo muitas coisas que nós acreditávamos serem definitivas. Então nós vamos aprendendo dos dois lados, né? Porque a gente aprende por um caminho e depois a gente vai se desenvolvendo e percebendo que muitos aprendizados não ficaram muito claros no seu início e outras coisas que não foram compreendidas devidamente foram esclarecidas no futuro. Então nós vamos nos ajustando gradualmente. Agora é importante sempre, né, na condição de estudante que nós somos, sempre ter essa mente aberta para poder tentar aprender um pouco mais. Analisar com mais cuidado aquilo que não é compreendido agora, sem fechar, né, nos fecharmos dentro de uma linha de pensamento, porque esse campo do mundo espiritual é algo que é muito amplo ainda para a gente compreender. E quanto mais nós nos fecharmos, mais prejudicial será. Então nós temos que abrir, sem dúvida nenhuma, a nossa mente com todo critério, com todo bom senso, mas sempre com essa ideia de que muita coisa ainda vai surgir.
Deixa eu ver aqui, o Arnaldo colocou, o Espiritismo começa com Kardec, não acaba com ele, né? Pois é, Hermínio Miranda falava com muita sabedoria, né? O Zé colocou, né, quando jovem, no ginasial, comprei e li o livro de Ramatiz, né, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Eu li esse livro, Zé. Eu li esse livro e ele é bastante controverso, né, por aquilo que nós comparamos com a própria doutrina espírita e comparamos também com a própria ciência que nós temos, né. Mas o detalhe é que quando nós falamos de Marte a partir da visão de Ramatiz, nós falamos de Júpiter a partir daquilo que Kardec publicou. Então, falando de planeta por planeta, qual que nós vamos aceitar? O planeta descrito por Kardec ou o planeta descrito por Ramatiz? Então, nesse sentido, em vez de nós simplesmente rejeitarmos pelo fato de não concordarmos, vamos aguardar. Pega toda essa informação, guarda na gavetinha, deixa guardada ali e vamos esperar as novas informações chegarem. Porque os tempos de queimarmos livros, né, já passou há muito tempo, né? Pois é. Então aquela ideia assim, não se pode estudar, né? A Vera lembrou aqui sobre salas espíritas aqui no Pautalk, mas nós temos os próprios centros espíritas que são assim. Centros espíritas que são muito fechados dentro das suas filosofias, outros, em compensação, acabam sendo muito flexíveis e adotando material que é polêmico, material que ainda não tem a devida clareza, trazendo muito mais confusão, né, do que esclarecimentos. Então, feliz aquele que consegue ter essa flexibilidade, né, de estudar, de avançar cada vez mais, né? Então vamos lá. Continuando. Então ela lembrou para nós aqui, né, que Dona Ivone, nesse caso, trazia recebia algumas revelações, mas ela então não revelava, não tornava público, exatamente para evitar constrangimento, mas que depois se confirmava. Algo que era muito natural para ela. E ela diz ainda, pode-se mesmo afirmar que o que de mais grandioso e belo o médium obtém e conhece da vida espiritual, lhe é vedado declarar aos companheiros de jornada terrena. Não obstante, se somos daqueles que se veem forçados a ocultar muito do que recebem e conhecem do além, também somos impelida pelos instrutores espirituais a dizer algo de quando em vez, pois que nem tudo poderá ser encoberto sem prejuízo da revelação. E muitas vezes o que um médium revela favorece ensejos para estudos profundos. Só um instantinho. E descobertas e elucidações transcendentais importantíssimas que tendem a testemunhar a veracidade do Espiritismo. Então o que nós temos é que muitas informações devem surgir de uma forma gradual, bom dia Barbosa, de uma forma gradual, para fazer com que aquilo que foi trazido para nós dentro de uma base doutrinária seja expandido exatamente por essas ilustrações, por essas novas informações que vêm complementar aquilo que foi trazido pela base. Então não adianta simplesmente segurar, como foi o caso, né, a gente lembra da história do Chico Xavier, né, do nosso lar, quando a psicografia foi feita pelo Chico, ele ficou em dúvida, né, se realmente ele deveria publicar aquele conteúdo. E Emmanuel avisou, não, você deve publicar. Porque é essa a realidade que nós vamos mostrar a partir de agora. A mesma coisa aconteceu com a própria Dona Ivone, quando ela recebeu o livro Memórias de um Suicida. Ficou na dúvida, mas será que isso é mesmo que eu tenho que publicar? A informação sim, vai ter que ser publicado. Então, independente da aceitação ou não, né, inicial, é uma informação que não deve ser desprezada, porque mais dia ou menos dia, essa realidade se tornará clara. Então aí é o grande cuidado para o médium que vai publicar e para os leitores que vão também absorver essas informações. A Miriam colocou, né, estudar outras ideias faz parte, né, afirmar que algo é uma verdade, quando é uma hipótese, aí complica, né? E a gente está falando de religiões, né? E religião a gente fala de paixões. E a paixão, como a gente lembra, né, ela é cega.
Então nem sempre ela consegue trazer para nós aquilo que é o mais puro, aquilo que é o mais verdadeiro, né? Porque ela confunde. Continuando. Há 5 séculos, quando o bispo de Beauvoir, durante um interrogatório, indagou de Joana d'Arc se São Miguel lhe parecia desnudo, ao que ela prontamente respondeu também interrogando: pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Condenaram-na à morte na fogueira como feiticeira e herética por não darem em absoluto apreço às sublimes manifestações mediúnicas por ela apresentadas. Hoje, porém, pelo menos os espíritas sabem compreender e considerar os fatos do invisível em torno da grande médium, assim como não ignoram que não apenas as vestes dos espíritos guias de Joana, mas de todos os espíritos desencarnados que desejam apresentar-se ornamentados, são tecidas com o poder do pensamento e da vontade, agindo sobre o fluido universal, e que essas roupagens, por vezes belíssimas, com que os médiuns costumam vê-los, são divisadas, quer em vigília, quer durante os transes a que esses forem submetidos. Antes de terminarmos aqui, de avançarmos, quando a gente fala sobre Joana d'Arc, a primeira imagem que nós temos, depois da sua canonização, é que de fato ela era alguém especial. Então ela passou a ser aceita como alguém que recebeu algumas revelações para nós espíritas, que era uma grande médium. Mas e para a ciência? Como é que Joana d'Arc era vista? Essa semana que passou, eu li um artigo que foi publicado no site do canal The History Channel, e que falava que alguns estudiosos da medicina, da psiquiatria, conseguiram descobrir porque ela tinha visões. E aí falavam que era exatamente um transtorno dissociativo, que fazia com que ela tivesse essas visões, que algo não era real. Era um distúrbio psíquico que ela fazia com que ela tivesse essas visões. Então, apesar de inicialmente ela ser vista como alguém especial, foi transformada em bruxa, sofreu ali os efeitos da Inquisição, depois foi canonizada na doutrina espírita, depois ela veio e trouxe a sua biografia. Então dá a impressão de que, sem problemas, Joana d'Arc já foi compreendida como alguém especial. Não. Para surpresa, a ciência hoje acaba negando exatamente esse potencial que ela tem, apesar da sua história. Ou seja, a ciência espera evidências dentro daquilo que ela compreende. E como ela ainda tem a sua visão baseada no mundo físico, então acrescenta-se então esse elemento de transtornos. Então não adianta a gente imaginar que tudo se torna mais fácil de acordo com as experiências que cada um vivenciou. Não é assim que acontece. A Guizan colocou, né, alguns fazem uma mistura de Umbanda, daí Pai de Santo, Preto Velho, e dizem que fazem parte do espiritismo, mas aí é difícil entender. A gente já chegou a estudar um pouquinho sobre isso, Guizan, que essa confusão ela é mais ou menos, ela é meio histórica, né? Aqui no Brasil a Umbanda ela era uma religião de tradições africanas, e ela acabava sendo muito depreciada pela sociedade pelo fato de ter surgido numa época pós-escravidão. Então tudo aquilo que era relacionado com os negros africanos acabava sendo depreciado. Então era perseguido pela sociedade, as manifestações não eram aceitas e tudo mais, né? Então acabavam sendo feitas em locais escondidos, locais secretos, porque a polícia fechava essas instituições. Então a doutrina espírita ela surgiu entre os intelectuais e acabou sendo mais aceita. E daí então houve, né, a Umbanda falando sobre comunicação com o mundo espiritual, a doutrina espírita também falando sobre comunicação com o mundo espiritual. Acabou virando tudo espiritismo. E o detalhe é que a própria ideia do espiritismo, nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam muito uma expressão chamada reunião espírita. Essa reunião espírita não significa uma reunião baseada na doutrina espírita. É uma reunião onde aparecem espíritos.
independente da crença ou da filosofia que oriente aquela reunião. Então a palavra espírita, nos Estados Unidos, significa comunicação com os espíritos. Nós, espíritas, entendemos como sendo algo pertencente à doutrina espírita, que tem o seu conjunto moral, o seu conjunto filosófico. Bom dia, André. Conjunto moral, filosófico, científico, pela sua metodologia. Então, para nós brasileiros, a ideia espírita tem uma, para fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, a ideia é outra. Né? É invocação, é presença dos espíritos mesmo de uma forma espontânea. Né? Então, é tudo que diz respeito assim, a aparições e comunicações com os espíritos, independente de qualquer filosofia. Então, os jovens que querem fazer, por exemplo, uma reunião espírita, fazem a brincadeira do copo. É assim que acontece nos Estados Unidos. Então, quer dizer, a expressão, a palavra, a ideia, é muito diferente. Então o Espiritismo ele envolve muito mais do que simplesmente as manifestações. É um conjunto filosófico, moral, científico, né, como falamos, que compõe essa filosofia. Já brincou muito, né, Fraterna? Tá certo. Bom dia, Pantera. Andou fazendo arte, né? Muito bem. E continua para nós aqui. Entendemos, né, falando de Joana d'Arc, entendemos que a resposta de Joana ao bispo de Beauvoir assume grande valia nos dias atuais, quando a ciência transcendental já nos levou a compreender o que Deus possui para vestir os habitantes do mundo invisível, ou seja, os elementos fluídicos, material, entre aspas, sobre que agem o pensamento e a vontade dos desencarnados. Então aqui, quando se fala sobre ciência transcendental, essa transcendência, né, uma ciência que sai do mundo físico e vai para o mundo espiritual, é algo que não é tão aceito também assim. Falei para vocês uma certa vez que saiu numa revista dessas de circulação nacional, eu não me recordo se era a Super Interessante ou a Galileu, eu não me recordo qual, mas era uma dessas que falava, que trazia para nós essas informações mais de pesquisas, de ciência e tudo mais. E a capa era exatamente isso, né? A ciência espírita. E isso acabou gerando uma grande polêmica, né? Porque, na verdade, não existe aqui, inclusive, essa polêmica também agora, né, com essa expressão utilizada por Dona Ivone, de ciência transcendental. Não existe ciência transcendental, não existe ciência espírita, existe apenas ciência. A ciência significa conhecimento. Agora, para onde nós vamos direcionar esse conhecimento vai depender exatamente do campo de pesquisa de cada um. Se nós falarmos de ciências clássicas que estudam aqui o mundo físico, temos ali as ciências biológicas, as ciências físicas, as ciências químicas, as ciências astronômicas e as ciências espirituais. Já foge daquilo que é o clássico. Exatamente porque nós não temos como aplicar o nosso conhecimento nos elementos espirituais, mas, como Kardec lembra, nós temos a metodologia. Essa metodologia ela é fundamental para a nossa compreensão, porque ela vai, a partir da observação, nós lembramos, né, aquele conjunto de informações. Só um instantinho aqui. Só um instantinho, pessoal, pegando aqui uma informação. Tá. Eu estou tentando achar uma anotação que eu fiz aqui, que eu sempre faço porque eu acho que é sempre útil. Só que no momento em que eu preciso eu não acho. Mas vamos lá. A metodologia, o que é? Observar os fatos, analisar e tirar as conclusões. Observação, análise, a partir dessa análise entender exatamente como e por que as coisas aconteceram e depois tirar a sua conclusão. Essa metodologia é aplicada na própria doutrina espírita. Kardec observou os fatos das manifestações que aconteceram naquela época, no caso, a movimentação daquelas mesas girantes,
depois ele analisou, descobriu como e por que aquilo acontecia, quem eram os responsáveis, e depois ele tirou a conclusão: os espíritos existem. Então, na verdade, essa metodologia científica, ela foi aplicada para o entendimento do mundo espiritual dentro da própria ciência. Então alguém vai dizer assim, mas você não pode provar num laboratório. Tá, mas não posso provar num laboratório. Exatamente porque os laboratórios têm equipamentos para sondar aquilo que é material. Então daí nós percebemos então que todas essas revelações que vão chegando, elas deixam de fazer parte daquele conjunto de crenças e começam a se tornar elementos factíveis, que podem ser compreendidos, que podem ser analisados e podem ser desenvolvidos também. Arnaldo colocou, né, tomar ciência é diferente de tomar consciência, exatamente. Então o conhecimento está aí, ao alcance de todos. E por isso então, conforme foi colocado aqui para nós por Dona Ivone, deixa eu pegar aqui de novo, que ela coloca como ciência transcendental, a gente tem que tomar muito cuidado no entendimento que nós damos, porque não podemos simplesmente desprezar a ciência tradicional pelo fato de nós acreditarmos no mundo espiritual. Se um físico diz que não acredita no mundo espiritual, é exatamente porque o campo de conhecimento que ele estuda é um campo físico. Mas a ciência, a mesma ciência que ele utiliza, é a mesma ciência que nós também utilizamos. Porque não existe um conhecimento de um lado e depois um outro tipo de conhecimento. O conhecimento é sempre o mesmo. O caminho a ser percorrido é sempre o mesmo. Os métodos vão se desenvolvendo. Então, temos que ter muito cuidado com essas ideias de criar um campo paralelo, um mundo paralelo, onde tudo é aceito, e depois o mundo onde nós vivemos aqui, o mundo tradicional, as coisas não são aceitas. Na nossa mente, ela tem que percorrer um caminho certo. O mesmo conhecimento que nós temos de um campo será o mesmo conhecimento que virá desse outro campo, porque o método será sempre o mesmo. E ela diz, assim sendo, não desprezaremos anotar pequenos detalhes da mediunidade que mais tarde, quem sabe, como acontece no presente a resposta de Joana ao seu algoz, resposta que só após 5 séculos foi devidamente compreendida, poderão ser também de utilidade para esclarecimento do leitor, e servir, outro sim, de ponto de partida para estudos e meditações em torno de tão magnífico assunto. E aqui o que a gente lembra é que quando a Joana respondeu então para o bispo de Beauvoir que Deus não teria como vestir os anjos, os espíritos, os santos que ela via, nós conseguimos depois, com o aprofundamento dessa metodologia espírita, de entender exatamente a ação dos fluidos e a ação do pensamento, não é simplesmente porque Deus veste ou deixa de vestir. Porque exatamente nós temos as condições no nosso ambiente onde nós vivemos de trabalhar com essa matéria sutil que existe aqui em torno de nós. Então por isso nós demorou muito tempo para sair do campo da crença para entrar no campo da compreensão. Compreendendo esses elementos e de que forma que nós agimos sobre esses elementos. Arnaldo colocou, né, a ciência terrena para o campo do possível de medir, pesar, ter contato. A ciência espírita vai além e levanta o véu. O que a gente não pode fazer, né, Arnaldo, é criar uma rivalidade entre a opinião da nossa ciência terrena com a opinião da ciência tradicional. Há necessidade de nós unificarmos os dois campos, porque existe um preconceito de ambos os lados. Nós acreditamos, por exemplo, que a ciência tradicional nunca será capaz de avançar no mundo físico, no mundo espiritual. E ao mesmo tempo a ciência do mundo físico acha que o mundo espiritual não existe. Então existe inicialmente um preconceito, uma guerra de ideias. E nós temos que pensar nos dois. Quando a gente pensa em ciência como um todo, esses dois campos caminham paralelamente. Caminham de uma forma harmônica. E não simplesmente trazendo ali rivalidade entre as opiniões. Então dizer assim que, sim, se a ciência estuda a química,
A opinião da química não deve interferir num campo que ela não conhece. Então, na verdade, a própria química precisa se desenvolver para entrar nesse campo se ela tiver condições de adentrar a ele. Então, cada caminho científico vai percorrer a área do seu interesse. Mas a área do seu interesse não é a única área existente. É isso que nós temos que deixar muito claro, para percebermos assim que, embora a ciência tenha uma opinião controversa, de pegar, por exemplo, um astrônomo, e o astrônomo vai dizer, eu não acredito que exista Deus. Tá. Porque o campo de conhecimento dele é da astronomia. Mas ele vai dizer assim, então me prova, desde que ele se disponha a fazer as pesquisas. Porque muitas vezes é muito fácil você esperar a prova e você buscar as suas próprias provas. Aí é um grande drama que a gente acaba observando hoje nesses conflitos de opiniões no nosso mundo. O Hermes colocou, enquanto um não aceitar o outro, fica um impasse e não adiante. Né? Mas essa aceitação depende muito dos argumentos, né, Hermes? Porque quando nós estamos falando sobre conhecimento, o conhecimento não é crença. Eu posso aceitar a crença do outro, mas quando ele afirma que aquilo é uma verdade, aí nós entramos no campo da ciência. E a ciência não é uma questão de opinião, é uma questão de resultados. Então a aceitação se dá exatamente pela... Eu aceito a sua crença, eu aceito as suas preferências, mas se você fala que aquilo existe, então vamos juntar, vamos sentar, porque o que existe para você deve existir para mim também. E aí nós entramos exatamente no campo da ciência. Pois é, aceita, mas não acredito. Deixa eu ver aqui, porque nós vamos entrar agora no... Tá. Bom, aqui ela vai começar a trazer para nós alguns itens, né, de experiências que ela foi observando. Aqui, por exemplo, falando sobre a experiência de um médium, e ela vai numerando também. Né? Então, o primeiro item que nós vamos estudar aqui, ela vai falar sobre algumas experiências vividas, por exemplo, em 1915. Então, antes da gente entrar, deixa para o próximo encontro, que assim a gente já desenvolve todos os itens que estão por aqui. Não, mas o que deu para a gente ver até agora, o que ela comentou sobre a mediunidade, é que inicialmente é uma faculdade, algo que faz parte dos nossos sentidos, algo que faz parte da nossa natureza, que começa a ser compreendido agora, né? Os nossos sentidos básicos nos colocam em comunicação com o mundo físico, e esse sentido, que não é novo, mas que começa a ser compreendido agora, nos coloca em comunicação com um ambiente fora do mundo físico, né? Que não pertence à área do mundo físico. Então a mediunidade faz parte do nosso psiquismo, que felizmente hoje nós temos muitos estudiosos dentro da doutrina espírita que estão de fato estudando, através inclusive dos próprios instrumentos da nossa ciência tradicional, da nossa ciência material, a ideia da mediunidade. Então nós tivemos ali estudando o cérebro, estudando a glândula pineal, estudando a comunicação com os espíritos, várias pesquisas muito importantes sendo desenvolvidas na atualidade, né? Até cheguei a comentar com vocês uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que mostravam, né, que inicialmente é uma pesquisa feita por exclusões. Então a gente tira aquilo que é fantasioso e fica aquilo que é real. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de conversar lá na Sala Espiritismo Net Brasil há alguns anos. Eu fiz uma entrevista com o Dr. Alexandre Moreira Almeida. Ele é psiquiatra da Universidade de Juiz de Fora, e ele fez o doutorado dele lá nos Estados Unidos, estudando exatamente os médiums. E aí, conversando, a ideia que ele tinha não era provar que os espíritos existem, porque é algo muito interessante, né? Porque a ideia que a gente tem é, vamos provar que os espíritos existem, só que não temos como dar prova material da existência deles, né? Então, o que nós temos que nos preocupar? A ideia que ele trazia é a seguinte: eu não preciso provar eu não vim provar nessa tese que os espíritos existem, mas eu vim provar que os médiums não são malucos. Então olha só que interessante, você começa por exclusão. Se os médiums não são malucos,
porque ele fez um estudo psiquiátrico, né, analisando a condição social, a condição intelectual, a condição psíquica dos médiums. Então o médium psicografa, o médium tem a psicofonia, o médium observa ou participa de um determinado fenômeno. Se o médium não é maluco, se o seu cérebro funciona de uma forma natural, que fenômenos são esses? Então a gente percebe que é o quê? Por exclusão. Outra situação, recentemente nos Estados Unidos, médiuns psicógrafos se submeteram a uma investigação e fizeram o seguinte: cada vez que o médium ele redigia uma redação, o seu cérebro era avaliado através de ressonância magnética. Então, funcionava uma região do cérebro. Quando ele psicografava, outra região do cérebro funcionava. Então eles foram analisando o quê? Quando era um conteúdo dele, o seu cérebro funcionava de um jeito. Quando ele dizia que o conteúdo não era dele, o cérebro funcionava de outro jeito. Então a ciência começou a analisar o quê? Essas discrepâncias na forma de funcionamento do cérebro dentro de cada situação. Então percebemos o quê? Que não estamos ali tentando provar a existência dos espíritos, mas tentando provar que o médium de fato estava agindo de uma forma legítima. Então a gente naturalmente começa a seguir em direção ao mundo espiritual. Mas em vez da gente ir para o mundo espiritual, tentar arrastar o espírito para cá, a gente mostra que o caminho que leva até o mundo espiritual é um caminho legítimo. E é aí que a ciência pode explorar. Aqui em São Paulo nós tivemos o doutor Sérgio Felipe, bastante conhecido, né? Fez ali estudos da glândula pineal. Ele deu uma entrevista num canal espírita, num canal de televisão espírita, que era a TV Mundo Maior, né? Já há alguns anos, e ele falava o seguinte, que foi feito um estudo de investigação clínica de um médium num estado de transe. Então foram aferidos os seus sinais vitais, a sua condição neurológica, no seu estado normal. E depois foram feitos os mesmos exames em estado de transe mediúnico, e perceberam diferença nos exames. Então observemos o quê? Estudando o médium, será possível investigar o mundo espiritual, já que o médium é alguém que tem ali uma condição diferenciada, que, aí vem ali a própria opinião da ciência, ele alega se comunicar com os espíritos. Então, esse alega porque a ciência não quer se comprometer naturalmente, e nem deve, porque do contrário ela vai se comprometer com crenças, já que o espírito não pode ser provado ainda. Então, ele alega se comunicar, alega ter recebido uma carta de um suposto espírito. Então é sempre alega, supõe, né, que são ali ideias vagas, né, para direcionar para aquilo que o médium afirmou. Mas aí então, dentro dessas alegações e dessas suposições, nós temos os fatos, que são alterações fisiológicas no médium durante o transe. Aí então cabe à ciência explicar, já que você não acredita no espírito, como é que você vai acreditar que isso de fato, que essas alterações não são alterações naturais? E é aí que já começa a fazer com que a ciência se aproxime cada vez mais, né? Mas a pneumatologia, Hermes, assim como também outros fenômenos, a ciência não explica, mas também ela não se convence. Exatamente porque muitas vezes o fenômeno acontece que não tem explicação. Mas o fato de não ter explicação não significa que seja algo aceitável. Então nós temos ali muitos fenômenos físicos que acontecem de materialização, de escrita, de sons, de materialização e tudo de materialização de objetos e materialização de espíritos. Então tudo isso foi sendo estudado, mas pelo fato de não ter tido aprofundamento da ciência, apenas para poder comprovar aquilo que foi analisado, acaba deixando uma informação vaga. Deixa eu ver aqui, a Fratana colocou realmente há muitos médiums que são desequilibrados, né? O grande problema, né, o fraterno, é que, mais uma vez, né, a gente entra no campo da religião, entra no campo da fé. E naturalmente a gente tem ali também aqueles que exageram, aqueles que exploram, aqueles que mentem. Mas o fato de termos esses que mentem, que exploram, que exageram, não significa que o fenômeno não seja verdadeiro.
Então nós precisamos criar condições para que eles sejam devidamente estudados, analisados e tirarmos as conclusões verdadeiras, né? Então, vamos lá, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? A gente continua então esse tema no nosso próximo encontro. A gente está na página 187 aqui do meu livro, estudando então sobre